Look at me. I'm burning. Eu evito pegar o ônibus da madrugada e me pergunto se ele vai mesmo voltar. Quanto ao que aconteceu depois disso, foi tudo um borrão. Eu não saberia dizer como consegui voltar para casa, e eu queria poder dizer que foi tudo na minha cabeça. Eu queria poder dizer que foi apenas uma alucinação estranha ou um sonho. Mas os arranhões e hematomas que encontrei no dia seguinte nas minhas costas e pulsos disseram o contrário. Acredite ou não, no entanto, essa não foi a pior noite. Essa não foi a noite que quebrou a última palha para mim e me fez deixar tudo. A última noite foi com um colega de trabalho. Duncan era um novato. Desajeitado, barulhento e, como esperado de um adolescente trabalhando em seu primeiro emprego, completamente descuidado. No entanto, todos no local de trabalho pareciam gostar dele. Seus amigos do ensino médio apareciam com frequência e causavam um rebuliço como os bagunceiros que eram, e clientes aleatórios reconheciam o garoto imediatamente e conversavam com ele no caixa por horas sem parar, de velhos a jovens. Ele era bem popular, basicamente. Além das nossas trocas de olás e tchau, não interagíamos muito durante nossos turnos juntos. Eu não sabia muito sobre esse garoto, nem ele se preocupou em me conhecer também. Éramos simplesmente conhecidos vivendo nossas próprias vidas separadas. Uma tarde, quando trocamos de turno, Duncan veio até mim e perguntou sobre o ônibus da noite. Aparentemente, a namorada dele morava perto da minha área, e os pais dela não estavam em casa naquela noite. Como ele me explicou, ela estava prestes a se mudar da cidade em breve, então ele estava ansioso para visitá-la o máximo possível. Mas esse foi seu primeiro turno da noite, então ele não sabia muito sobre as rotas de ônibus do trabalho. Eu estava hesitante em dar os detalhes para ele, eu realmente estava. Mas o garoto estava muito determinado. Chega no ponto exatamente à meia-noite, então você vai ter que estar lá 4 minutos antes. Assim que entrar, fique até o último ponto, e você chegará na minha área. Valeu! Muito obrigado! Disse ele com um sorriso brilhante que sempre carregava. Ele estava prestes a ir para o caixa. Mas eu agarrei o ombro dele e ele olhou para trás confuso. Eu sabia que tinha que avisá-lo. Eu ainda podia sentir aqueles hematomas e arranhões espalhados por minhas costas. Eu realmente acho que você deveria pegar um táxi, no entanto. Talvez peça para um dos seus amigos te darem uma carona ou algo assim. Ele ergueu uma sobrancelha com isso. Ele tinha um rosto muito expressivo. Mas é caro, e todos os meus amigos estão, ocupados e tal. Pegar o ônibus é muito mais barato, sabe? Escuta só, eu queria contar tudo para ele. Contar o que tinha acontecido comigo. Mas eu sabia que ele não acreditaria em mim. Eu tive dificuldade em acreditar no que vi por mim mesma. Então, por que ele acreditaria em uma estranha como eu? Se bobear, ele vai achar que eu estou delirando ou tentando assustá-lo. No entanto, eu ainda era adulta nessa conversa. Eu tinha que dizer alguma coisa. Não converse com nenhum esquisitão naquele ônibus. E se alguma coisa parecer estranha, você desce imediatamente. Não importa em qual ponto você esteja. Ok, ele riu disso. Sem surpresa. Falou em seguida indagando, o que você é, minha mãe? Ora, relaxa. Eu não vou conversar com nenhum viciado ou pancado do juízo. Só me prometa. Me prometa que você vai descer daquele ônibus se alguma coisa acontecer, certo? Tanto faz, valeu. Ele me dispensou e voltou ao trabalho, parecendo despreocupado como sempre. Mas aqui estava eu sentindo um buraco no meu estômago. Duncan era demasiado imaturo. Mas ele ainda era só um garoto. Ele tinha seus pais, seus próprios amigos e sua namorada. As pessoas que o conheciam realmente se importavam com ele. Então, imagine como eu me senti quando ele desapareceu. Na manhã seguinte, a namorada dele foi ao nosso trabalho para perguntar sobre o paradeiro dele. Ela parecia muito preocupada por ele não atender nenhuma de suas ligações. A gerente tentou ligar pro garoto várias vezes antes de entrar em contato com seus pais, seu contato de emergência. E seus pais acabaram ligando para a polícia. Eles interrogaram todos nós, verificaram as imagens das câmeras de segurança e foram verificar o ponto de ônibus onde ele foi visto pela última vez. Mas nada foi encontrado. Eles não conseguiram encontrá-lo. Um boletim de pessoa desaparecida foi registrado logo depois. 3 meses se passaram desde que ele desapareceu. Estava ficando mais difícil para mim me concentrar no meu trabalho. Eu tinha certeza de que ele tinha ido embora. Mas então um dia ele voltou. Assim, de repente. Do nada. Aconteceu. Todos os funcionários perguntaram a ele onde ele estava e o que tinha acontecido, mas ele só deu respostas vagas diferentes e afirmou que não queria falar sobre isso. Todos o verificaram e ficaram felizes com sua chegada. Mas eu não estava. Ele era habilidoso, quieto e apático. O completo oposto de como ele costumava ser quando começou a trabalhar conosco. Ele não estava agindo como um adolescente. Até mesmo sua maneira de falar mudou.
Os habituais mano, cara e véi em seu vocabulário eram inexistentes. Seus amigos ainda apareciam, e os clientes ainda conversavam com ele no caixa. Mas o sorriso que ele usava ao redor deles parecia meio falso. Quando mencionei isso à gerente, ela simplesmente me disse para deixá-lo em paz, afirmando que Duncan provavelmente estava traumatizado e passando por muita coisa. A maior parte da força de trabalho aceitou essa conclusão, e eu deixei meu colega de trabalho em paz e cuidei dos meus próprios assuntos eventualmente. Mas de vez em quando, eu pegava me encarando durante o horário de trabalho enquanto eu vagava pela estação de trabalho. Ele nem tentava esconder isso. Ele apenas continuava olhando. Estávamos chegando ao fim do mês, e nossa gerente nos informou sobre a programação do mês seguinte. Quase derrubei minha xícara de café pela manhã quando percebi que ela tinha decidido me colocar em turnos noturnos com ele. Liguei para ela sobre isso imediatamente. Duncan me pediu para te colocar com ele, já que vocês dois pegam a mesma rota de ônibus. Considerando tudo o que o pobre garoto passou, decidi ser atenciosa. Atenciosa é minha bunda? Você me colocou em turnos noturnos de novo. É o que eu teria dito se tivesse a confiança na época. Mas guardei esse pensamento para mim. Eu não pego mais aquele ônibus. Eu te disse isso. Por que não? Você ainda mora no mesmo endereço, não é? Eu moro, mas... qual é? Você vai ser tão mesquinha assim? Cresça, Aline. Você é adulta. Ela disse, como uma mãe repreendendo. E eu acabei, sem querer, explodindo com ela como resposta. Por que ele precisa pegar aquele ônibus? A namorada dele nem mora na minha área mais. Ele mora do outro lado da cidade, pelo amor de Deus. Eu podia imaginá-la esfregando a têmpora do nariz enquanto ela suspirava do outro lado da linha. Olha, eu não sei. Se você realmente tem um problema com isso, então converse com o próprio Duncan. Caso contrário, esse não é meu problema. Estamos com poucos funcionários para a noite. E temos muitas pessoas trabalhando pela manhã e ao meio-dia. Então, a menos que você encontre um substituto, querida, não posso fazer muito por você. Tanto faz. E assim, fui forçada a fazer meu primeiro turno noturno em muito tempo, com meu suspeito colega de trabalho. Quando cheguei relutantemente ao trabalho naquela noite, eu já esperava o pior cenário. Eu tive pesadelos com ele. Alguns dele me esfaqueando com uma faca de cozinha, outros dele me trancando dentro do freezer. Eu me sentia cada vez mais paranoica a cada dia enquanto esperava pelo inevitável. Eu até trouxe minha faca de bolso naquela noite só por precaução, mas o trabalho, surpreendentemente, correu normal. Tão normal, na verdade, que em algum momento durante o turno, eu estava começando a me perguntar se eu estava exagerando. Além do silêncio constrangedor entre nós, Duncan não fez nada de estranho. Ele não me deu nenhum olhar estranho ou agiu fora do personagem por uma vez. Ele estava simplesmente trabalhando no caixa e sorrindo para os clientes enquanto fazia seus pedidos. Foi tão típico quanto poderia ser. Brevemente, tive o pensamento reconfortante de que tudo estava realmente bem, mesmo quando nós dois finalmente trocamos de uniforme e esperamos o ônibus juntos depois do trabalho. Foi quando entramos naquele ônibus que o silêncio entre nós me trouxe de volta aos meus sentidos. De volta à realidade, se é que podemos chamar assim. O ruído branco dos clientes falantes de volta ao trabalho e o vento passando pela rodovia morta tinham ido embora assim que nos sentamos dentro daquele ônibus velho. Não havia mais distrações que pudessem me tirar dos meus pensamentos ansiosos. Nem mesmo meu próprio celular. Mais uma vez, estou pensando na minha situação, pois esse silêncio está praticamente me torturando. Mas Duncan estava olhando pela janela com uma expressão indecifrável. Os postes de luz acariciavam suavemente seu rosto, mas as luzes parecem inexistentes em seus olhos. Como se engolidas por um vazio de algum tipo, em vez de cintilar com vida. Então, como está sua namorada? Ele não se deu ao trabalho de me responder, muito menos olhar na minha direção. Eu sabia que os adolescentes podem ser passivo-agressivos às vezes, mas nunca pensei que eles fossem tão habilidosos em dar o tratamento silencioso. As palavras da minha gerente passaram pela minha mente mais uma vez. Talvez eu estivesse sendo muito crítica com aquele garoto, pensei. Muito crítica com o garoto que por acaso estava usando uma jaqueta com uma aparência muito familiar. Algo que eu deveria ter percebido mais cedo se eu não fosse tão idiota. Escuta. Se você quiser falar sobre isso, ele deu um corte seco. O trabalho é uma bosta, não é? Pela primeira vez em um tempo ele falou comigo. Eu quase tinha esquecido sua voz até aquele momento. Era definitivamente a voz de Duncan, mas algo nela era diferente naquela noite. O tom era mais sombrio e áspero do que eu esperava. Ele continuou: fazer a mesma coisa repetidamente é exaustivo. Você nunca quer fugir de tudo isso? Apenas pegar o ônibus e ir embora? Começar uma vida totalmente nova em algum lugar com um nome diferente? Eu não sabia o que responder. Bem, eu quero. Acho que é por isso que peguei o ônibus naquela noite. Eu só queria sair.
Sair de tudo. Ver se consigo ser outra pessoa por uma vez na minha vida. Ele me olhou com um olhar vazio e um sorriso que tudo sabia. Como se fosse uma alma velha que já viu de tudo. Aquele sorriso não combinava com ele. Acontece que eu sou um ninguém. Não importa onde eu vá. Mas aqui estou eu, ainda tentando ser alguém. Engraçado, né? Por um momento, ele olha para as próprias mãos, examinando-as curiosamente. Suas palavras e gestos eram melancólicos demais para um adolescente da sua idade. Ele estava mais deprimido do que eu pensava? Isso é um pedido de ajuda? Eu não pude deixar de ficar preocupada por um segundo. Eu estava prestes a estender a mão para o ombro dele, mas parei quando ele falou: "O Duncan, ele vai voltar. Não se preocupe com isso." Eu retirei minha mão quando o estranho com o rosto de Duncan me interrompeu. Ele olhou de volta pela janela, ainda com o mesmo sorriso e os mesmos olhos mortos, rindo um pouco para si mesmo. "Sua vida é chata. Eu não vou mais te incomodar. Mas ei, se você encontrar alguém interessante, traga-o. Talvez da próxima vez possamos sair para tomar uns drinks e ouvir Linkin Park." Ele se esticou e esfregou a parte de trás do pescoço, o qual estava com uma leve e bizarra rachadura enquanto sorria encantadoramente para mim. Seus dentes quase parecem presos sob a iluminação fraca. "As bebidas serão por minha conta." Não era Duncan. Aquele não era um adolescente. E no fundo da alma eu sabia que não era uma pessoa. Seja lá o que fosse aquela coisa, ela me poupou de algo inimaginável. Levei muito tempo para perceber esse fato e pensar sobre isso, mas naquela noite eu estava com muito medo de sequer me mexer. Ele olhou pela janela de novo. "Parece que é sua parada. Acho que é um adeus por enquanto," disse com um tom sério e um olhar vazio. "Quem é você?" Perguntei com verdadeiro pânico, mas cautelosamente sem deixar transparecer. "Eu te disse. Eu sou um ninguém." Como se estivesse no ponto, percebi minha parada. O ônibus se aproxima muito lentamente de uma parada. Muitas perguntas apareceram na minha mente, mas uma em particular ainda me assombra até hoje. Quem estava dirigindo o ônibus? "Tchau, Aline," o estranho disse enquanto me dava um adeus. Eu saí do ônibus e o observei partir. Eu voltei para casa. Eu não assisti a um filme. Eu não tomei banho. Eu não consegui dormir, eu não consegui comer e eu não bebi. Tudo o que fiz foi sentar na porta do meu apartamento a noite toda, certificando-me de que estava trancada, me perguntando o que tinha acontecido e para onde foi o verdadeiro Duncan. E será que ele realmente voltará?